Olá, seja bem-vindo ao programa Quem Ama Educa. Como sempre, às quintas-feiras, às 21 horas aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. No primeiro bloco eu falo sobre um assunto e no segundo bloco eu respondo e-mails. E hoje o assunto eu puxei porque o assunto anterior, algumas semanas atrás, está dando panos para manga até hoje. O que eu falei há várias semanas chama-se ex-pai. Pai que abandona a função de pai. Hoje eu vou falar sobre ex-mãe. Apesar do número de ex-mãe ser muito menor do que o número de ex-pai, mesmo assim, esse número está aumentando muito em relação ao número de ex-mãe que existia antigamente. Antigamente é 40 anos atrás. E o que aconteceu? É que durante esse período todo houve uma revolução muito grande no papel da mulher. A mulher se emancipou, começou a trabalhar fora, tem a sua independência, não só a independência dentro de casa, mas uma independência social. Com isso, ela ficou uma figura mais forte e já não aguenta mais se submeter ao machismo. Mas o que eu vou falar não é nada disso. O que eu vou falar é que uma figura forte hoje, na posição de mãe, ela está, diminuindo a função de mãe por dois motivos. Primeiro, empurrando a maternidade para frente. Realizam-se profissionalmente para depois darem um tempo para serem mães, para depois voltar para a profissão. Não é esse tipo de funcionamento. O que eu vou falar é depois que tem filhos, o que acontece com a mulher. Por exemplo, ex-mãe é quando a mãe abandona a maternagem, a maneira de cuidar dos filhos, sabe? Então, abandona os filhos. Quando abandona todos os filhos, é um tipo de funcionamento. Aí o pai tem que se virar, às vezes a mãe morre, desaparece sem dar sinais, ou simplesmente avisa que vai embora e some da vida dos filhos. Aí é uma situação quase que resolvida. Os filhos não podem contar mais com essa mãe. O pior é quando a mãe tem alguns filhos, ela escolhe alguns e aos outros ela nem liga. Então, ela deixa de ser mãe para alguns filhos e é mãe de outros filhos. Começa a fazer diferenças entre os filhos. Ou mães que abusam do poder de mães porque ficaram mulheres magoadas pelo marido que as abandonou, que agrediu, que feriu. E aí descarrega em cima dos filhos. Então, o papel de mãe sumiu para ficar abusando do papel de mãe e nisso colocando a mulher ferida, a mulher magoada, que faz um movimento de fazer a cabeça dos filhos para que os filhos também agridam o pai como se fosse extensão da mãe. Esse é um uso que algumas mulheres fazem. Mas o que mais complica na cabeça de um filho é ter mãe que não liga para ela. Sabe, uma pessoa nasceu de alguém igualzinha a outra e vê a outra sendo tratada, como fica essa pessoinha, que às vezes nem entende das razões, e aí a mãe desconta todas as mágoas em cima dessa criança, e aí a criança fica como
tendo mãe, mas não podendo contar com ela. É uma dupla imagem muito difícil de uma criança poder resolver. E principalmente se a mãe cuida bem da outra filha. Olha, essa situação de ex-mãe está aumentando e eu recebo por várias fontes informações cada vez mais frequentes de mães que abandonam totalmente ou parcialmente função de mãe, em detrimento sempre dos filhos, e às vezes nem é por querer prejudicar os filhos, é por querer prejudicar outras pessoas. Então, os filhos deixaram de ser filhos para ser manipulados. Ex-mãe é uma complicação muito grande para a pessoa que nasceu, porque ela, de repente, perde a sua identidade, seu vínculo maior. Se virar ex-mãe antes dela crescer, de ter 2 anos, pode ser que ela nem forme vínculos com outras pessoas e depois disso começa a ter um problema mais sério, que é não poder contar com carinho especial de mãe, porque pai, por mais carinhoso que seja, não é tão presente, tão atento quanto é uma mulher com relação ao seu filho. Ex-mãe, em geral, promove uma revolta não só naqueles que ela se tornou ex-mãe, mas também nas pessoas que são preferidas, porque elas também não têm culpa do porquê que a mãe prefere. E muitas vezes os que viraram sem mãe começam a brigar no sentido de querer a atenção da mãe com quem a mãe continua sendo mãe. Né? Por que será que uma mulher vira ex-mãe contrariando toda a sua natureza? Aí é que vem os tempos modernos também. Todas as mulheres que se tornaram cidadãs não vão deixar se aproveitar por homens, só que em vez de usar os recursos que a lei oferece, começa a usar os recursos que ela conhece através dos filhos, através da negação dos filhos, através até de satisfação de uma vontade só sua de magoar o outro, mas no fundo quer também se divertir. Recentemente, aqui na cidade de São Paulo, foi flagrada uma mulher que deixava as crianças, inclusive bebê em casa, presos em casa, para ela sair, para se divertir, dizendo a si própria, dizendo que estava vingando a ação da mãe. Por ciúmes do ex-marido, ela também sai e deixa os filhos trancados em casa. Quer sair, saia como mulher, mas organiza a vida como mãe. Coloque alguém para ficar olhando os filhos, e não filhos como ficaram, que a vizinhança confirmou, que passava fome, batia nas crianças. Então, essa, para ser ex-mãe, mesmo que ela esteja presente, ela está virando ex-mãe, porque ela está dando mais importância ao seu sentimento de mulher do que ao seu espírito de mãe. Espírito de mãe é algo sagrado, sagrado no sentido assim, maior que a própria pessoa, porque uma mãe jamais larga um filho, mesmo nas piores situações. Ela é capaz de até mentir por causa do filho, às vezes ir contra o mundo, querer mudar a escola por causa do filho, mas abandonar o filho é difícil. Pode ver doentes terminais de hospital, pacientes em coma, de 10 anos em coma. Em geral, quem está lá é a figura de mãe, muito mais presente do que a figura de pai. Então, parece que nós não estamos acostumados com essa visão da mãe virar ex-mãe. Mas temos que estar atentos e quando perceber isso, não dá para nós enfiarmos a nossa colher aonde nós não fomos chamados. Mas avisar as pessoas que ela dá importância para que essas pessoas abordem ela nesse sentido de fazer toda uma movimentação que, por mais dor que ela sinta como mulher, essa dor não deve ser transmitida contra os filhos
porque na hora que está manipulando os filhos deixaram de ser filhos e passaram a ser objetos de manipulação, armas da mulher para a mulher se vingar ou não, sabe? Ou prender o marido, sabe? A pessoa tem um filho para poder fazer com que o homem não vá embora, ou garantir a sua vida futura, engravidando de uma pessoa que tem posses, e aí, tendo filho dessa pessoa, ela acha que está garantida. São recursos tão baixos que está usando o filho antes de ter. Então, essas são candidatas a serem ex-mães, porque já na concepção não foi pela vontade de ser mãe, foi pela vontade de ter benefícios pessoais sendo mãe. Agora, quando começa a perder esse benefício, ela joga o papel de mãe fora para poder lutar ela como mulher ou botar as crianças contra a situação. Então, ex-mãe, falar sobre ex-mãe é muito complicado. Mas se a gente vê hoje, depois de adultos, olhando vovós, a gente percebe que vovós, às vezes, preferem uns adultos que não deram nada na vida e ficam esperando ou até explorando o filho que conseguiu vencer na vida para favorecer esse que não deu nada na vida. E se a gente olhar a fundo quem não deu nada na vida, é porque a própria mãe super protegeu, então não foi mãe, foi realizadora dos sonhos dela e não, ela se dedicou a formar uma criança, ela se dedicou a realizar um desejo dela tendo uma mulher. Né? Então, de repente, essa pessoa, ou o filho, né, o homem, e essa pessoa, então, acaba não se desenvolvendo. E o outro que estava mais livre acaba se desenvolvendo, e depois que cada um já tem um caminho próprio, aquele que a mãe tanto protegeu não deu em nada, e aquele que a mãe soltou, ele teve que se virar e foi em frente. Agora a mãe quer tirar de quem foi em frente do esforço que ele teve para poder dar para o outro filho que, apesar de preferido, não deu em nada. Isso é tão comum. Agora, para tirar de um filho para dar para outro, é meio que ser ex-mãe daquele que cresceu na vida. Olha só como são as nuances, né? Os estilos de ex-mãe são muito complicados. Mas, às vezes, a própria mãe acha que está fazendo um bem para um filho. E aquele que não cresce é porque recebeu esse bem. De tal maneira a ele não ter que se desenvolver e, com isso, a mãe continua agora se sentindo culpada, querendo tirar do filho que venceu na vida para dar para o filho que não venceu na vida. Isso também é uma forma de ser ex-mãe. Tá? Até já, para o segundo bloco. Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco deste programa, Quem Ama, Educa. É para eu responder e-mails. No primeiro bloco eu falei sobre ex-mãe. Se você perdeu, não tem importância, entra na internet, no site da Rede Vida, como está aqui embaixo, www.redevida.com.br e acesse o programa Quem Ama, Educa, e você vai lá no dia que você quiser ver lá, terá lá o programa à sua disposição, tá bom? Então, respondendo e-mails nesse programa agora, né, nesse bloco deste programa de hoje, vou responder para Jordana Pérez. A Jordana tem uma filha de 4 anos. E aí, ela sai correndo quando ela fala alguma coisa, ri da mãe, e mesmo que seja firme, coloque de castigo e até outras vezes bata nela, não funciona. Ela não obedece à mãe. Todas as minhas teorias caíram por terra e o convívio social fica prejudicado porque as amigas não querem mais ficar brincando com ela, que acabam rejeitando. Jordana, esse problema não é tão raro não. Olha só o que acontece com a Lia Maria. Ela mandou um e-mail dizendo que tem um filho único de quase 4 anos, quase a idade da sua. Não obedece, é preciso gritar para que tome banho,
converso, dou umas palmadas, aí ele grita de volta e fala para não bater nele, e o pai viaja muito, ou seja, o pai está ausente. Vocês duas e outras mães cujos filhos têm 4 anos de idade precisam saber. Crianças com 4 anos de idade já são mais independentes do que crianças de 3, de 2. Então, tudo aquilo que vocês faziam com criancinhas já não vão conseguir fazer mais. Porque o pensamento já começa a funcionar melhor, começa a ter mais memória, começa a ter mais recursos para falar o que pensa, então ela fica muito mais forte e vai reagir contra mães que sempre foram fortes. Imitando o que a mãe fez com ela, ela vai fazer com as mães. Então, esse problema não é de agora, que de repente a filha ou o filho virou um peste. Não, não virou. Ele já era, mas só que não conseguiam manifestar. Quer dizer, vocês duas perderam a autoridade de mãe, a autoridade de educadora. E agora vocês tentam impor na marra, no tapa, no grito, isso não vai resolver nunca. Quando você estabeleceu uma ordem, agora já está na hora de, se não fizer, vai acontecer um outro problema qualquer que você vai falar o que é como consequência. Então, se você não tomar banho agora, eu não converso com você até você tomar banho e sai de perto. Não tem comida, não tem colo, se fizer frio, vai passar frio, sabe? Não tem mais sobrevivência e segurança. Acabou. Se você não cumprir. E vira as costas e vai embora, simplesmente. Vai fazer outras atividades para que a sua filha, o seu filho de 4 anos, sinta que ela depende. E não que ela está de igual para igual com a mãe, sabe? Se você não mantiver essa diferença, é uma chefia que perdeu a autoridade. Uma liderança que perdeu a confiança. Então, para você recuperar, não é ficando bravas com a filha e depois começar a reclamar, pai, você é um ausente, por isso que a filha... Não é não. É porque você não soube estabelecer uma ordem bem dada com consequências. Comece agora, sempre é tempo. Não é? Dá tempo de recuperar, porque como ela depende de você, aí ela vai te atender. Simplesmente você corte aquilo que você está fazendo, não vista, não entrou no banho. Enquanto não tomar banho, não tem jantar, não tem comida. Se dormir, vai acordar até conseguir tomar banho. E vai tomar banho assim, pronto, sem brigar muito. Você sabe, não vou conversar com você. Ela vai para o seu canto ou toma banho. Acabou a história. Você vai ver que em pouco tempo você recupera essa força, tá bom? O que não pode é deixar agora você sair do seu eixo e ficar batendo no filho, porque daqui a pouco os filhos vão bater em você. Aí vira uma briga. Para que você vai bater? Gritar. Gritar é um recurso como se fosse bater, só que porque você grita mais alto, tem mais argumento, fica falando. Mas isso satisfaz só você. A criança é pior, porque fica mais irritada ainda e dá menos vontade de fazer o que você está propondo para que ela faça. Zuleima tem um filho de 14 anos que quer ir para Floripa com uma agência. Esta viagem, conforme dizem outras mães, rola de tudo, inclusive álcool. Até que ponto largar nosso filho de 14 anos? Exatamente, Zuleima. Se ele não faz nenhuma atividade sozinho, não é agora que vai fazer. Não é porque está com outras pessoas, porque isso até piora. Porque se com 14 anos já estiver interessado em drogas, lá vai experimentar. Se não está nem interessado, lá vai se interessar. Se já experimentou, lá vai usar. Drogas que eu falo, pode ser álcool, pode ser maconha, pode ser liberdade, que em conjunto fazem atividades que normalmente sozinhos não fariam. Então, se seu filho é vulnerável, repara os amigos, se ele traz comportamentos dos amigos para casa, usa que todo mundo faz esse argumento, aí ele não está pronto para ir. Eu acho que nesse ponto você tem que tomar um cuidado e não tem que soltar não, porque apesar de ter 14 anos, está funcionando
totalmente à disposição da cabeça, ideia e ação dos outros. Ele tem que ter mais autonomia, ele tem que pensar mais pela própria cabeça, não é porque todo mundo faz que ele vai fazer. Então, ele tem que tirar boas notas, ele tem que ter todo um rendimento, tem que ter responsabilidade em casa e cumpri-las, sabe? Não é assim que a gente solta, ainda mais sabendo que se estão juntos num outro lugar, é permissão para que façam. E hoje está em moda, formou-se no ensino fundamental, 8ª série, 12 anos, estão querendo viajar sozinhos. 12 não, 15, 14 anos. Né? Estão querendo viajar sozinhos. Não pode, é muito cedo. Tem pessoas que vão até para outros estados, como Floripa, como Porto Seguro, como outros lugares, e aí voltam diferentes, porque fizeram, sabe, foi uma espécie de cortar paz que controlam para eles poderem fazer o que quiser e depois voltam já com um costume que é difícil combater depois. Tá? Preste muita atenção. O Ângelo tem um filho de 13 anos. Não, o Ângelo é um rapaz de 13 anos que mandou e-mail dizendo que a mãe é super protetora, que ele não pode fazer nada, que ela já está lá atrás dele e que tudo quer verificar o que está fazendo. E ele está perguntando o que eu faço para que ela não fique assim tão em cima de mim. Seja mais responsável. Toque as suas responsabilidades de casa, sem que ela tenha que cobrar. E aí ela vai saber que você, sendo responsável em casa, terá também responsabilidade fora de casa. Se você não faz nada em casa, vive na poltrona, pede tudo, é um folgado, não tem por que reclamar, meu caro. Então você deixou de ter maturidade, está sendo tratado como criança, porque você está funcionando como criança, apesar de ter 13 anos. Tá? Então, o jeito é, seja responsável. Tenha liberdade com responsabilidade para você merecer mais liberdade, senão você perde, viu? O Márcio tem 24 anos, com pais ausentes, ele é o maior responsável e tem uma irmã que tem 16, ele virou como se fosse assim, pai ou mãe dessa irmã. E agora ela é folgada, não faz nada e deixa tudo para o irmão. Está na hora de você delegar também funções e olha só, olha a dica que eu vou dar para os professores, porque você não deixa também de ser um professor dentro de casa para sua irmã. Olha só, momento professor. Você quer que os seus alunos sejam mais responsáveis? É a mesma coisa que eu estou falando para você, Márcio. Você quer que a sua irmã seja mais responsável? Atribua responsabilidades para apresentar resultados. Por exemplo, na mesma aula, porque se deixar para muito tempo ela vai esquecer. Ou no máximo para o dia seguinte, para trazer feito alguma atividade complementar em casa. Atribua responsabilidade, mas cobre resultados. Não adianta atribuir responsabilidade ela não fazer e você também não acontecer nada, é a mesma coisa você não ter atribuído a responsabilidade, então não adiantou nada. Né? Pessoas responsáveis são aquelas que desenvolveram a responsabilidade, porque a gente não nasce com responsabilidade, a gente nasce com vontade, mas não responsabilidade. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e conto com vocês para a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, aqui na Rede Vida de Televisão, no programa Quem Ama, Educa. Até lá!